A história da igreja primitiva está repleta de desafios, e um dos mais significativos foi a influência judaizante que predominava entre os primeiros cristãos. A tensão entre a tradição da lei de Moisés e a mensagem transformadora da graça trouxe pressões intensas sobre os apóstolos, especialmente Paulo, que enfrentou essa resistência ao pregar a liberdade do evangelho. Hoje, nós vamos mergulhar profundamente nesse debate histórico, revelando como essas pressões moldaram a identidade cristã e como o judaísmo, mesmo na era da graça, tentava impor seus limites. Mas isso não ficou no passado. Será que essas mesmas tendências ainda ecoam entre os cristãos hoje? Prepare-se para uma jornada que conecta os conflitos do primeiro século aos desafios contemporâneos da fé. Fique até o final e descubra como essa antiga discussão ainda ilumina nosso entendimento sobre a verdadeira liberdade em Cristo. Fique conosco e tenha a sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós estudaremos a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2025, com o tema geral: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje traz o título Somos Cristãos. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 9. O texto nos diz: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de alguma maneira não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nas as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Amados irmãos, os objetivos propostos dessa lição são apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho, e por último, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. A verdade prática dessa lição nos diz algo muito interessante. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Amados, o primeiro ponto da nossa lição nos diz prevenindo-se contra a tendência judaizante. Tendo em mente o primeiro objetivo proposto, que seria o de apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, nós observamos que tal tendência entre os primeiros cristãos reflete um dos maiores desafios enfrentados pela igreja primitiva: a transição de um sistema religioso centrado na lei mosaica para a total liberdade da nova aliança em Cristo. Esse problema não era apenas teológico, mas profundamente cultural e social. Veja, irmãos, durante séculos, a identidade do povo judeu estava entrelaçada com a observância da lei. Os rituais do templo, os costumes distintivos que os separavam das outras nações gentias. Porém, irmãos, com a chegada do Messias, Jesus Cristo, ele inaugurou uma nova aliança, na qual a graça prevalece sobre a lei, e a salvação ela se torna acessível a todos por meio da fé. O escritor da carta anônima aos Hebreus, no capítulo 8 e versículo 6, diz: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais eficaz, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado entre melhores promessas. Na versão Nova Almeida atualizada, o texto diz: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Também Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele
ele diz expressamente: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amados, entendemos que essa mudança não foi facilmente assimilada por muitos judeus convertidos ao cristianismo, e isso gerou a tendência judaizante que Paulo combate com tanta veemência em suas epístolas, especialmente na carta aos Gálatas. A tendência judaizante pode ser compreendida como um esforço inconsciente de muitos judeus cristãos para preservar o que lhes era familiar e, ao mesmo tempo, garantir que a fé cristã ela não se tornasse algo irreconhecível diante das suas heranças religiosas. Contudo, irmãos, essa tentativa de impor elementos da lei mosaica aos cristãos gentios, na verdade, demonstrava uma ilimitada compreensão da obra redentora de Cristo. Quando eles insistiam na necessidade de práticas como a circuncisão, o guardar do sábado, restrições alimentares, na verdade, esses judaizantes, sem perceber, talvez, estavam questionando a suficiência da obra de Cristo na cruz. Eles afirmavam ainda que, indiretamente, que a fé em Cristo precisava ser complementada por obras da lei, o que contradizia completamente o cerne, o coração do evangelho. É por isso que Paulo ele repreende essa tentativa de mesclar a graça de Cristo com as exigências da lei, como a circuncisão, quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo de número 1 ao 4, e ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum por vocês ou para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Quando Paulo ele sobe a Jerusalém para discutir exatamente essa questão, ele estava profundamente consciente das implicações dessa tendência. Ele sabia que se a igreja cedesse às pressões judaizantes, ou a mensagem do evangelho ela seria corrompida. A introdução de exigências legais para a salvação transformaria a graça em algo condicional. Iria minar a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. É significativo aqui, irmãos, que Paulo ele leva Tito consigo, um gentio não circuncidado, como um exemplo vivo de que a fé ela é suficiente para a justificação. Tito ele não era apenas um companheiro de viagem, mas uma declaração prática de que Deus não faz acepção de pessoas e que a salvação não depende de rituais externos, mas sim de uma transformação interna operada pelo Espírito Santo. O pano de fundo cultural dessa controvérsia também não pode ser ignorado por nós, porque para os judeus a circuncisão era mais do que um simples ritual. Era um sinal de aliança com Deus, era uma marca distintiva, remontava a Abraão. Abrir mão desse símbolo parecia para muitos uma traição às promessas de Deus. Contudo, Paulo, com sua compreensão teológica mais aguçada, ele explica que a verdadeira aliança agora é espiritual, é escrita no coração pelo Espírito Santo e não em carne. É por isso que no capítulo 3, versículo 28 da carta aos Gálatas, ele vai argumentar, dizendo: nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, nem há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Veja que essa declaração radical, ela destrói as barreiras que qualquer judaizante tentava erguer. A resistência de Paulo aos judaizantes não se limitava também somente à teologia. Era uma defesa da liberdade espiritual. Ele sabia, amados, que se os cristãos gentios fossem forçados a adotar os costumes judaicos, o cristianismo se tornaria apenas uma seita dentro do judaísmo. Seria, portanto, incapaz de alcançar as nações. A universalidade do evangelho, ela estaria comprometida. A mensagem de Cristo seria reduzida a uma religião étnica. Por isso que Paulo ele era inflexível na sua postura. Ele enfrentou até mesmo o apóstolo Pedro, quando este em Antioquia se afastou dos gentios por medo de ofender os judaizantes, né? Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14, ele deixa bem claro. Essa coragem de Paulo nos ensina, irmãos, que a verdade do evangelho deve ser defendida, mesmo diante da oposição de líderes influentes até. Veja, amados, outro ponto extremamente crucial na tendência judaizante era o medo da perda de controle. Para os judeus cristãos, o cristianismo que se expandia rapidamente entre os gentios parecia estar escapando de suas mãos. Havia uma preocupação genuína, porém equivocada, de que a falta de uma estrutura legal levaria à anarquia espiritual. Mas, amados, o Novo Testamento nos mostra que a verdadeira liberdade em Cristo não conduz à desordem, mas sim à plenitude
plenitude do Espírito. Ela nos capacita a viver de maneira santa, de maneira agradável a Deus. Essa liberdade não é uma licença para pecar, na verdade, é uma libertação da escravidão, do pecado e da dependência de rituais externos para agradar a Deus. No capítulo 5, versículo 13, Paulo ele vai dizer assim da carta aos Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Veja, amados, que a tendência judaizante ela também pode ser vista como um reflexo da dificuldade humana em abandonar velhos sistemas em favor de algo novo. O apego à lei mosaica, mesmo entre os convertidos, demonstrava como as tradições profundamente arraigadas podem impedir o avanço espiritual. E isso nos desafia, irmãos. Nós precisamos refletir, examinar nossas próprias práticas religiosas. Será que, assim como os judaizantes, nós temos muitas vezes impostos nossos fardos desnecessários sobre nós mesmos ou sobre outros em nome da fé? Será que nós estamos, ainda que inadvertidamente, colocando obstáculos ao evangelho por meio de exigências humanas? Vale a pena uma introspecção, uma reflexão. Por fim, irmãos, talvez a mais poderosa lição desse episódio é a centralidade da graça. A tendência judaizante não era apenas uma questão de costumes ou tradição. Ela era uma ameaça ao próprio cerne da mensagem cristã. A luta de Paulo contra essa tendência não foi apenas pela inclusão dos gentios. Na verdade, foi para preservar a verdade eterna de que Cristo, ele é suficiente, irmão. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Ele nos libertou da sua maldição. Ele nos permitiu viver na plenitude da sua graça. Jesus, ele cumpriu as exigências da lei em nosso lugar e nos deu a vida pelo Espírito. Glória a Deus. Na versão nova, Almeida atualizada, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 3 e 4, diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, qualquer tentativa de adicionar algo à obra de Cristo é uma negação de sua perfeição, é uma negação de sua suficiência. Essa reflexão nos lembra que o Evangelho é a boa notícia para todos, independente da origem, da cultura, da história. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, o Evangelho é uma mensagem de liberdade e transformação, que nos chama a abandonar todo o peso de religiosidade e abraçar a simplicidade e profundidade da fé em Cristo. Essa é a verdadeira essência do cristianismo, a qual nós devemos preservar e proclamar. Jesus, ele nos disse no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, o ponto de número 2 nos diz a tendência judaizante no início da igreja, tendo em vista que o segundo objetivo da lição nos fala sobre elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. Nós observamos, amados irmãos, que sobre essa narrativa dessa pressão exercida pelos judaizantes no início da igreja, é essencial que nós compreendamos o contexto e os desafios enfrentados pelos apóstolos na defesa do evangelho da graça. A oposição dos judaizantes não era apenas uma divergência teológica. Na verdade, era uma batalha que afetava profundamente a estrutura e a unidade da comunidade cristã nascente. Essas pressões, elas eram multifacetadas e manifestavam tanto no âmbito doutrinário quanto no social e também no âmbito político. Colocavam os apóstolos em situações de intenso confronto. A primeira grande pressão estava relacionada à tentativa dos judaizantes de reinterpretar o próprio evangelho à luz das tradições judaicas. Esses grupos eram compostos por judeus convertidos ao cristianismo. E esses judeus insistiam que os gentios precisavam, obrigatoriamente, observar a lei de Moisés como uma condição para a salvação. Isso está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e versículo de número 1. O texto diz assim: então alguns que
que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eles não apenas viam isso como uma continuidade natural da revelação de Deus ao povo judeu, mas também como uma maneira de preservar a identidade religiosa deles, a questão cultural do judaísmo. Porém, para os apóstolos, isso representava um desvio extremamente perigoso à mensagem central de que a salvação é um dom gratuito, é acessível a todos pela fé em Cristo, que não há necessidade de obras ou rituais da lei. Além dessa pressão teológica, havia também uma forte pressão social. Em comunidades mistas, compostas por judeus e gentios, os judaizantes frequentemente criavam divisões, sugerindo que os gentios que não adotassem essas práticas judaicas eram cristãos, digamos que, inferiores. Essa mentalidade pressionava os apóstolos a tomar posições firmes para evitar que essas divisões comprometessem a unidade da igreja. Um episódio muito conhecido é justamente o episódio de Antioquia, que o apóstolo Paulo ele confronta o apóstolo Pedro por ceder à pressão dos judaizantes e se separar dos gentios. E exemplifica exatamente o quanto esse ambiente de tensão social era um campo de batalha constante. Na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 ao 14, Paulo ele registra esse acontecimento e o texto diz assim: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja, amados, outro aspecto extremamente relevante era a pressão política que os judaizantes eles exerciam sobre os apóstolos, especialmente em Jerusalém, onde a influência das autoridades religiosas judaicas ainda era muito forte. O Concílio de Jerusalém, descrito no capítulo 15 de Atos, foi exatamente uma resposta direta a essas pressões. Apesar de a decisão final ter sido a favor da liberdade em Cristo, com a rejeição da imposição da lei aos gentios, o processo para chegar a essa conclusão foi marcado por um debate intenso, por uma disputa ferrenha. Os judaizantes eles estavam determinados a influenciar não apenas a comunidade local, mas também os líderes da igreja primitiva, como João, Pedro, Tiago, que precisaram reafirmar o seu compromisso com o evangelho da graça nessa situação. Os judaizantes, nós observamos também que exerciam pressões por meio de estratégias assim subversivas. Se formos observar, eles infiltravam-se em reuniões apostólicas e se apresentavam como um falso irmão. Isso fica claro na leitura bíblica que nós fizemos, inclusive, versículo 4 do capítulo 2 de Gálatas. Paulo ele diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Isso demonstra, irmãos, que a oposição não era sempre aberta e declarada. Muitas vezes era sutil e estratégica. Eles buscavam minar a autoridade dos apóstolos de dentro para fora. Eles buscavam desviar os novos convertidos. Essa infiltração não só colocava em risco a pureza doutrinária da igreja, mas também gerava um clima de desconfiança, um clima de tensão entre os líderes e os membros da comunidade. A pressão emocional, a pressão espiritual sobre os apóstolos também não pode ser ignorada. O chamado para defender o evangelho da graça significava muitas vezes nadar contra a correnteza da sua própria cultura, da sua própria tradição. Para os apóstolos como Pedro, Tiago, judeus de nascimento, a oposição dos judaizantes representava às vezes um dilema profundo, pois eles precisavam assim equilibrar a fidelidade ao evangelho com as expectativas da comunidade judaica. Paulo, por sua vez, ele enfrentava a acusação constante de trair a sua própria herança judaica, mesmo quando a sua defesa do evangelho era motivada por um zelo profundo da verdade de Cristo. Outro ponto, irmãos, que nós precisamos entender e destacar é a forma como os judaizantes eles pressionavam os apóstolos a comprometerem a liberdade cristã. A insistência na circuncisão, na observância da lei, na verdade era uma tentativa de aprisionar os gentios em um sistema de regras, em um sistema de rituais que Cristo havia vindo para libertar. O terceiro ponto, por fim, da nossa lição, nos diz assim: a tendência judaizante
hoje. E tendo em mente o terceiro objetivo da nossa lição, que seria mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Irmãos, o Evangelho de Cristo é a expressão máxima da graça de Deus. Graça que foi oferecida a toda a humanidade sem distinção de etnia, sem distinção de cultura, de status social. No entanto, ao longo da história da igreja e ainda nos dias de hoje, a doutrina judaizante ela continua a ressurgir assim de formas diversas, sutilmente, tentando moldar a liberdade cristã nos dias de hoje. Nós vemos que, embora o contexto histórico da igreja primitiva tenha sido lidado diretamente com questões como a circuncisão e a observância estrita da lei, a essência do problema ele permanece. A inclinação humana de buscar justificação por meio de obras ou tradições, em vez de depender inteiramente da graça de Deus, da obra redentora de Cristo. Amados, a influência judaizante nos cristãos contemporâneos pode ser vista de diversas formas. Algumas comunidades, por exemplo, e os irmãos, se observarem, se puxarem na memória, vão facilmente chegar a algumas comunidades, alguns grupos que se dizem cristãos, que adotam práticas como a guarda rigorosa do sábado, a celebração de festas judaicas, o uso de objetos litúrgicos como o shofar, o talite, o kippá, não apenas como expressões culturais ou simbólicas, mas como requisitos para alcançar uma maior espiritualidade, entre aspas, buscar uma aprovação divina que seja. Veja, irmãos, esses comportamentos, embora muitas vezes, entre aspas e muitas aspas, bem intencionados, eles carregam consigo o mesmo risco enfrentado pela igreja primitiva. Que risco é esse? Desviar o foco da suficiência de Cristo, desviar o foco da obra do Espírito Santo, deslocar esse foco para um sistema de rituais que, embora significativos no contexto do Antigo Testamento, já não tem o mesmo papel na nova aliança que Cristo inaugurou. Um dos perigos mais sutis, amados irmãos, da tendência judaizante nos dias de hoje está exatamente no ensino de que certos elementos da lei são indispensáveis para uma vida cristã completa. Isso pode ser visto, por exemplo, na pregação de que a observância de mandamentos dietéticos, por exemplo, celebrações de festas bíblicas são necessárias para receber bênçãos específicas de Deus nos dias de hoje. Embora essas práticas elas possam ter o seu valor histórico, o seu valor cultural, transformá-las, irmãos, em pretextos obrigatórios para os cristãos é uma distorção completa do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo expressamente adverte, o texto na versão Nova Almeida atualizada vai dizer assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de estar, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amados, essa passagem deixa claro, tais práticas, embora tenham sido significativas no Antigo Testamento, foram cumpridas cabalmente em Cristo, não devem ser impostas aos cristãos como requisitos de fé. Outra manifestação contemporânea que nós observamos dessa doutrina dos judaizantes está no ensino da lei mosaica, como uma obrigatoriedade para os cristãos, como uma forma de agradar a Deus, como uma forma de alcançar um maior nível de espiritualidade. Muitos líderes, muitos falsos mestres ainda vão por esse caminho. Esse ensino, na verdade, irmãos, ignora o fato de que Cristo cumpriu completamente a lei. Na nova aliança, nós somos guiados pelo Espírito Santo e não pelo legalismo, irmão. Essa abordagem pode levar a uma confusão, a uma divisão entre os cristãos, e frequentemente leva. Criam categorias dos mais espirituais e dos menos espirituais com base na adesão dessas práticas da antiga aliança. Paulo combateu por isso duramente essas ideias. Ele repreendeu os cristãos por tentarem se aperfeiçoar na carne, naquilo que foi o Espírito Santo que começou. Observe que na versão Nova Almeida atualizada, a carta que ele escreve aos Gálatas no capítulo 3, versículo 1 ao 3, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Amados, essa doutrina judaizante atual, ela não se limita a práticas externas, mas também se manifesta em ensinamentos que reforçam um retorno à mentalidade do mérito, um retorno à mentalidade da justiça própria. E isso pode ser observado em movimentos que destacam a necessidade de cumprir leis
específicas, de realizar obras como condição para receber a graça de Deus. Essa abordagem, irmãos, ela na verdade subverte completamente a essência do evangelho, que é fundamentada na fé em Cristo como único meio de salvação. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo ele afirma veementemente: Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Ele encerra assim completamente qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de uma observância legalista, de um esforço próprio. Um outro aspecto, irmãos, que nós precisamos observar é o impacto dessas tendências na unidade do corpo de Cristo. A imposição dessas práticas judaizantes pode criar divisões dentro da igreja. Separam aqueles que seguem e aqueles que não seguem, que não fazem. Essa divisão contraria a essência do evangelho, que une judeus e gentios em um só corpo. O objetivo de Cristo era justamente derrubar a parede de separação entre culturas, criando uma nova humanidade reconciliada com Deus. Reintroduzir elementos que reforçam essa divisão, na verdade, é um retrocesso na obra redentora de Cristo. Por fim, irmãos, nós precisamos enfatizar: a verdadeira liberdade cristã não está na rejeição total das tradições, mas em compreender o seu lugar no plano redentor de Deus. Práticas judaicas, elas podem até ser apreciadas como forma de aprendizado histórico, aprendizado cultural, mas nunca devem ser vistas como necessárias para a justificação. Nunca devem ser vistas como meio de alcançar a graça divina, porque Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo é quem nos libertou de qualquer obrigação de cumprirmos a lei para obter aceitação diante de Deus. E nós somos chamados a viver pela fé, conduzidos pelo Espírito Santo, que nos transforma à imagem de Cristo, que nos capacita a viver em obediência, não por força da lei, mas pelo amor e pela graça, irmão. Assim, a doutrina judaizante, em suas diversas formas contemporâneas, precisa ser encarada com discernimento. Qualquer ensino, qualquer prática que desvie o foco da centralidade de Cristo, que imponha fardos adicionais à liberdade em Cristo, deve ser, irmãos, expressamente rejeitada. Que nós possamos, como Paulo, proclamar e viver um evangelho puro, poderoso, que liberta, que transforma e que une em Cristo todos os que creem, sem distinção alguma. Amados, se esse esboço desta lição tem sido bênção para a tua vida, considere se inscrever nesse canal para que você não perca nenhuma das nossas notificações. Curta esse vídeo, compartilhe e que Deus te abençoe.